Você tem medo de como será o futuro do seu filho autista? É, meu amigo, paizão e mãezona, o negócio não é fácil. Eu tenho medo, mas eu vou compartilhar com vocês como eu faço para vencê-los e não se preocupar tanto com o futuro. O futuro é real, a gente precisa enfrentar, mas e aí, como que vai ser? Gente, meu maior medo é o bullying, sinceramente. Já começando assim de cara falando do bullying, porque é uma coisa que me pega muito, assim. Eu vejo histórias e alguma coisa assim relacionada ao assunto e eu fico muito chateado, isso mexe muito comigo. É, não tive problemas com isso na escola, comigo, nunca tive problema, mas sei que isso afetava outras crianças, né? E na época a gente nem sabia que eram ou autistas ou tinha alguma neurodiversidade ali, e a gente simplesmente ignorava esse fato, né? Outros, além de ignorar o fato, ainda faziam chacotas, brincavam, e, enfim, zoavam, né, o colega da sala e tal. Mas é uma realidade, né? E assim, hoje as crianças de antigamente, nós de antigamente, não é igual às crianças de hoje, né? Não somos iguais às crianças de hoje. Que nós somos no passado como crianças não é igual ao presente, né? Eu já vi burburinhos assim com o B quando passo na rua ou aqui no condomínio já vi crianças comentando baixinho, rindo e tal, porque ele é bem agitado, ele é bem extrovertido, ele anda correndo e ele anda correndo, né? Ele corre bastante e isso já vi crianças dando burburinho dele e tal, chacotinha entre eles ali. E é isso é o que eu vi, né? Então, o que eu não tô vendo lá na escola, como é isso, né? Então a gente conta muito, primeiro com Deus, sempre, mas a gente fica assim, se perguntando, né, como que as crianças vão tratar o nosso filho. Eu sei que na escola hoje os amigos entendem a situação dele, os coleguinhas de sala entendem, o protegem, gostam dele. Ele tem uma professora auxiliar, né, tem uma auxiliar que fica ao lado dele e está com ele ali em todo tempo, então ela está ali para não só para orientá-lo, não só para ajudá-lo em algum momento, mas para fazer com que a turma ali entenda quem é ele, o que é o autismo, né? E como eles podem lidar com isso. Então, a gente se prepara para isso, né? Para que ele tenha. A gente já está preparado, né, psicologicamente, hoje, de que ele tem um bom acompanhamento, que ele tem bons coleguinhas, mas o futuro a gente não sabe, né? Daqui a pouco ele não vai estar nessa escola mais e como que vai ser. É, e, e a gente também, é claro, a gente ensina ele a se defender falando, conversando com ele, né? A gente explica para ele, olha, você é autista, você é assim, 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 você é um pouco diferente das outras crianças, a sua mente pensa um pouco diferente. Então, quando alguém vier falar que você é doido, que você é não sei o quê, você fala, não, eu sou autista, só penso um pouco diferente de você. Né, outro dia mesmo ele mesmo me deu uma aula aqui sobre isso, acho que pode ser até um tema de um outro vídeo, mas que eu cheguei para minha esposa e falei, ele entendeu tudo. A gente conseguiu ensinar alguma coisa para ele e ele entendeu. Isso foi muito importante. Então, meu primeiro medo grande é o bullying. Um outro medo, e que a gente fomenta isso todos os dias com ele, em relação a ele expressar-se, né? Falar dos seus sentimentos, falar do que ele está sentindo, do que aconteceu de ruim. Existe um receio dele de contar coisas ruins para a gente, seja uma dor, seja alguma coisa ruim que aconteceu na escola, alguma coisa que não ficou legal, que ele não se sentiu legal, ele tem essa dificuldade de contar. A gente, outro dia, descobriu que ele estava com muita dor de ouvido, porque de repente ele começou a se coçar muito o ouvido. Mas ele já estava com essa dor há muito tempo, então ele não estava contando pra gente. E outras coisas que acontecem de ruins na escola, às vezes o professor chamou a atenção, tal, ele não conta, ele tem algum receio de contar, se ele fez alguma coisa errada, ele se preocupa em ajustar aquilo ali para que a gente não veja. Por exemplo, vamos supor que ele deixou derramar água no quarto, no chão do quarto. Então ele já vem correndo, pega o pano escondidinho e ele vem falando, né? Nossa, preciso pegar o pano, preciso limpar o chão. Com medo da gente, e talvez seja um medo, né? Mas na verdade a gente explica para ele, olha, a gente não vai brigar com você, a gente não vai deixar você de castigo, a gente só vai te corrigir.
É isso que a gente quer, te corrigir, te ensinar como que faz. E isso a gente, todos os dias a gente fala com ele. Mas aí o tempo vai passar, né? Daqui a pouco ele é adolescente, e adolescente ele tem mais essas questões, no adolescente típico tem essas questões, né? Mais naturalmente de não contar, de não se expressar muito e tal, e ficar mais contido. Então, é uma preocupação nossa de que ele desenvolva isso, né? De que ele fale tudo que precisa ser dito, de que ele expresse coisas boas e coisas ruins. Então, quando eu busco ele na escola, por exemplo, eu pergunto para ele assim, filho, me conta enquanto a gente está voltando, né? Dirigindo, ele me conta uma coisa muito, muito, muito legal que aconteceu hoje. Aí, essa ele conta rapidinho. Agora, eu falo pra ele, e uma coisa ruim que aconteceu hoje? Dificilmente ele me conta alguma coisa. É raro ele me contar algo que aconteceu de ruim. Todos os dias acontecem coisas boas e coisas ruins, né? Às vezes sei lá, um aluno foi chamado a atenção. Eu falo pra ele me falar essas coisas, sabe? Se abrir comigo, pra mostrar que sou um amigo, né? Não sou só um pai que fica corrigindo o dia inteiro. Ei, não faz isso, não faz isso. Não, sou um amigo, tô ali pra ouvir. E isso é importante pra ele, né? Meu outro medo é um medo de alguém bem, bem complicado. Eu mesmo. Eu tenho medo de mim mesmo. Porque às vezes eu não sei se estou sendo bom o suficiente ou se eu preciso ajustar alguma coisa na rota. Enfim, muitas perguntas que vêm na mente, assim, né? Será que o B tá sendo bem assistido? O que ele precisa ter mais que eu não estou conseguindo ver e que eu preciso prover? É, e essas perguntas, elas ficam no ar, né? E assim, eu sou uma pessoa limitada, cara. Pô, minha paciência, às vezes, ela se esgota muito rápido. Sou visto como, pelos meus amigos, uma pessoa muito paciente. Mas, em algum momento, eu perco a paciência também. Em algum momento eu não tô legal. Em algum momento, mas e como que eu vou saber lidar com isso, né? Qual que vai ser o meu limite para isso e tal, enfim. Eu vou conseguir dar todo o suporte que ele precisa para que na adolescência ele consiga estudar direitinho, ele consiga ser uma pessoa boa, não para mim, não para minha esposa, mas boa no geral, boa para todo mundo, uma pessoa que é do bem, né, que busca o bem, e assim, são coisas que eu me cobro, sabe? Cara, é um pouco complicado, assim, pensar que eu mesmo, sei lá, eu posso ser um cara que posso ser uma pessoa que vai ser um fator de risco, assim, sabe? Pro futuro dele. Então, eu tenho muito medo de mim mesmo, né? Que eu posso me transformar. Mas, assim, é claro que a gente sempre quer o melhor dos nossos filhos, e é claro que eu sempre vou buscar ser uma pessoa melhor, né? Então, é caminhando dessa forma que a gente vai conseguir chegar. É, e é isso, assim, acho que um ponto importante de falar e de vulnerabilidade da minha parte. Né? Esses foram alguns medos, né, que eu citei, fazem mais parte do dia a dia, né? Hoje em dia, como criança, como está na escola, como está cercado de pessoas que a gente não está vendo ali, então está sujeito a bullying, está sujeito ao pai que eu sou, ele está sujeito é, a essa comunicação, né? Então, são medos do dia a dia mesmo. Agora, tem alguns medos, assim, que caminham também comigo, que me fazem pensar, né? Um deles é a independência. Será que ele vai ser independente o suficiente para conseguir ter as suas coisas, trabalho, carro, casa, se casar, ter filhos e tal? É claro que a gente entende que sim, ele tem um baixo nível de esporte, mas a gente entende que sim. Mas a gente está se preparando para isso, né? Tanto para que ele continue em casa por muito mais tempo, ou que ele saia de casa em algum dia e não ter nossa proteção. Entende? A gente vive esse meio que pode ser paradoxo assim. É, pô, se ele sair, ele vai conquistar sua independência, ótimo, mas se ele ficar, ele vai continuar com a gente, ótimo também. A gente sabe lidar com ele e tal. Né? Outro ponto que poxa, quando eu não estiver mais aqui, né, eu e minha esposa, quem vai cuidar dele? Será que ele vai conseguir se virar? Porque ele é filho único, né? E eu tive uma experiência assim de disso com minha irmã. Eu tenho uma irmã e eu tive uma experiência disso quando meus pais eles contraíram Covid e os dois foram internados e muito mal. Os dois ficaram muito mal. Cada um em um hospital. Meu pai em um hospital público, minha mãe em um hospital particular, então a gente podia acompanhá-la, mas meu pai a gente não pôde acompanhá-lo. E se não fosse eu e minha irmã, a gente dar as mãos ali, a gente teria surtado.
Infelizmente, meu pai faleceu por causa disso, faleceu no hospital. É, a minha mãe voltou para casa depois de uns dias, na verdade, voltou antes, né, do meu pai falecer, é, depois de uns dias internado. Mas eu e minha irmã, a gente deu as mãos e a gente conseguiu passar por isso, né? Por mais que tenha sido doloroso e foi, dói até hoje, né? Mas a gente conseguiu passar por isso. Mas ele é filho único, a gente optou por isso porque, cara, no Brasil é difícil você ter dois filhos, né? E dois filhos e um filho com a chance do outro ser atípico também, isso acaba limitando a gente um pouco mais, né? Então a gente pensou nisso, nessa forma de dar toda a atenção para ele, toda a atenção necessária para ele, né? Porque se a gente tivesse mais um, não sei como seria. Pô, a gente paga caro de terapias, a gente paga caro para ele ter a natação, para ele se desenvolver, né? Coordenação motora, poxa, imagina. Mas enfim, sair um pouquinho aqui para falar sobre essa questão de como que seria, como será se quando a gente não estiver mais aqui. Então, são medos lá do futuro que a gente fica pensando, né? E enfim, acaba também nos desgastando. Bom, mas aí, né? Como que a gente controla isso tudo? É possível? A nossa mente, ela vai embora. Se a gente der chance, ela vai embora. Viaja e a gente pode ficar muito mal. Mas uma coisa que eu aprendi, né, com isso é focar no presente, cara. Não tem muito segredo. Todo dia a gente, eu acho que foi lá no primeiro vídeo, eu contei, falo sobre as pequenas vitórias, né? E todo dia a gente tem uma pequena vitória do nosso filho, a gente celebra uma coisa dele. E isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. A gente viver isso, né? Vivenciar isso, focar nisso, nas pequenas vitórias. A gente não tem poder de controlar tudo. Sou cristão, eu acredito que o futuro a Deus pertence a Ele, quem toma conta de todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Então o que eu posso fazer agora é viver o presente, né? Viver o presente com meu filho, viver um dia de cada vez, sem ficar martelando demais o futuro. E, e é isso que motiva a gente assim, a seguir, né? No dia a dia, porque não é fácil. Também a gente procura conhecer, né? Muitos pais, né, atípicos, a gente procura redes de apoio ali de pais atípicos, procura entender ali as dores um do outro. A gente está inserido em WhatsApp, a gente está inserido em 2 ou 3 grupos de pais autistas e faz muita diferença, porque a gente, quando se encontrou, o último, um dos grupos, né, a gente se encontrou recentemente, a gente trocou muita informação, cara, a gente falou, poxa vida, tá todo mundo no mesmo barco aqui, tá todo mundo com as mesmas preocupações, com as mesmas questões, então a gente tá junto aqui. Foi um momento ali que a gente deu as mãos ali para, cara, a gente viver aquele momento, né, viver a partir desse dia, viver o presente mesmo, celebrar as vitórias e conquistas dos nossos filhos ali todos os dias. Enfim, isso tem ajudado muito. E o conhecimento também é algo que é poderoso, né? Porque a gente vai conhecendo nossos filhos, conhecendo sobre o assunto, e a gente vai se enchendo de coragem, vai se enchendo de confiança, né? Acho que é essa palavra. E aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado o medo do futuro. Vai sempre existir, não tem jeito, mas a gente acaba não se apegando tanto a isso, né? A gente vai vivendo, fazendo o que deve ser feito, dando o suporte que precisa ser dado, e para quando chegar lá, vai estar tudo certo. Mas é isso, gente. É normal ter medo, viu? Não fica bolado com isso, não. É normal mesmo. A gente tem medo de muitas coisas. Cada um indivíduo é de uma forma e cada um tem um jeito de lidar com seus medos, né? Então, é natural ter medo. Não se sinta sozinho nessa. Entenda que é um dia de cada vez, como a gente falou, né? Um processo aí que a gente vai vivendo e você não está sozinho nessa. O futuro dos nossos filhos, ele vai ser lindo, ele vai ser bacana, ele vai ser celebrado, né? Tem muita gente aí que bem sucedido, não digo financeiramente, mas na vida assim, rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. São pessoas autistas que tiveram suporte e apoio dos pais. Então é isso que a gente tem que focar, né? Que eles sejam ricos daquilo que o dinheiro não compra. E se eles forem ricos disso, o resto pouco importa, né? A gente precisa dar a eles esse futuro. Bom, para fechar aí, né? Para começar a fechar o vídeo, na verdade só lembrar também, né? A sociedade está cada vez mais inclusiva, cara. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitas ações, não só na escola, né? Mas em espaços públicos, em eventos públicos, né? Grandes, Mineirão, Maracanã, aeroporto, é, sei lá, vários lugares aí que tem um espacinho voltado para
quem é portador do transtorno espectro autista. Eu mesmo fui ao Mineirão com meu filho, a convite do próprio Mineirão. Um dia eu vou contar essa experiência para vocês, como é que foi, nos próximos vídeos. Mas, assim, poxa, que legal, meu filho, ele não gosta muito de futebol, não, mas eu sou apaixonado por futebol e, e era um lugar que eu nunca cogitei levá-lo, porque, imagina, um espaço sensorialmente péssimo para quem é autista, né? Muita gente, barulho, muita gente se tocando ali e tal. E, cara, eu nunca fiz menção de levar o meu filho num jogo de futebol, mas a gente recebeu o convite, ele se animou e a gente foi tranquilaço, velho, foi muito bacana, foi muito bom assistir o jogo lá. Depois eu conto essa experiência, não vou ficar dando spoiler aqui não. E é isso, cara, assim, imagina, daqui uns anos, que seu filho estiver chegando na fase adulta, já vai ter uma sociedade mais preparada para ele, né? Então, vamos nessa fé aí, nessa confiança de que as coisas estão melhorando. E estão mesmo, né? Não é só uma fé, é um fato. E se você chegou até aqui, cara, eu só posso dizer que seu filho tem muita sorte de ter você como pai, ou se você é mãe, de ter você como mãe, porque a gente compartilhar de medos é um negócio assim que é uma exposição, né? Eu não tenho medo de falar dessa exposição, não tenho receio de falar, porque eu sei que muita gente sofre com isso e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? É importante. Mas me conte aí das suas experiências, dos seus medos, se você compartilha dos mesmos que eu, e mais alguma coisa que você pensar, que você lembrar, diga aí nos comentários. Curte o vídeo, se inscreva aí no canal. A gente vai ter muita coisa legal para conversar ainda. É só o começo mesmo do canal e eu espero poder contribuir muito com a sua vida e que você contribua muito comigo também. Quem sabe a gente não tem um grupo aí de apoio dos pais aqui do Jornada de um Pai Atípico, né? Um abração, fique com Deus e até a próxima.